Bom dia. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso encontro. Nosso tema é probabilidade. A gente conclui hoje, né? A gente está trabalhando com a listinha lá de questões do Enem. E a gente começou, já trabalhou do primeiro até o sexto. Tá faltando agora do sétimo até o 11º. Então, hoje a gente encerra esse ciclo. E devido à conclusão do ano letivo, a gente só tem mais 2 encontros além de hoje, né? Tendo em vista que o nosso ano letivo ele vai ser encerrado no dia 30 de dezembro. Então, a gente tem um encontro de hoje, que é dia 15, na sequência 22 e 29. Então, hoje a gente fecha a probabilidade, a gente já viu todo o ciclo de probabilidade, tudo que poderia aparecer de probabilidade, conceitos iniciais de probabilidade, probabilidade da união, probabilidade da interseção, probabilidade condicional, probabilidade independente, dependente. Então, a gente já viu tudo que a gente tinha de ver de probabilidade, né? Essas questões que a gente trabalhou, tanto do Enem, como do SSA. E a gente ainda viu a possibilidade de probabilidade associada a outro conteúdo, né? Como é de praxe aparecer com análise combinatória. Nessa nossa 7ª questão, vocês vão ver que vai aparecer análise combinatória, probabilidade, associado a medidas de tendência central. Para vocês verem como é que funciona a coisa, né? O Enem sempre dá um jeito de mesclar um conteúdo a outro, e o SSA não é muito diferente. O SSA ele trabalha mais com o conteúdo em si, porém, às vezes, ele dá uma misturada aí nos conteúdos. Só para a gente esclarecer algumas coisas, hoje eu fecho probabilidade. A partir de hoje também está disponível a avaliação diagnóstica. Quem tiver interesse em recuperar a nota, já fiz, Cida, mas não ficou legal, vai ter a possibilidade de fazer de novo. Quem não fez, vai ter a possibilidade de fazer pela primeira vez. Lembrando que a nossa atividade diagnóstica, ela foi sobre análise gráfica e sobre análise combinatória. Então, a gente tem vídeo já com tudo isso. Se não tiver mais acesso, me pede que eu mando os links novamente, certo? Na próxima semana, disponibilizo novamente a atividade somatória, para quem ainda não fez, de probabilidade. E aí farei uma atividade complementar, certo? Então, deixa de blá blá blá, vamos embora trabalhar, que já se passaram 2 minutos nessa conversa. A nossa 7ª questão, ela foi do Enem 2018, e ela diz assim, ó: um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa, e com isso precisa utilizar o transporte público. Então, uma afirmação sem muitos detalhes. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Então, ele anota a hora e minuto. Passou de 6h15 da manhã, passou de 7h15, não sei, passou de 6 horas. Enfim, ele anota a hora e minuto, não anota segundo. Também notou que ele nunca consegue chegar ao ponto no ônibus antes das 6h15. Então, ele nunca vai chegar de 6h14, por exemplo. Ele nunca chega antes de 6h15. Ele chega a 6h15, 6h16, 6h17. Ele nunca chega antes de 6h15. Então, ele notou que nunca chega no ponto antes de 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 e 21 foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto de dados é 6 e 22. Então, observa que ele falou de algo que mais se repetiu, falou de mediana, então ele tratou aqui de medidas de tendência central. E sobre medidas de tendência central, a gente tem 3 tópicos, né? Que é moda, média e mediana. O famoso MMM, moda, média e mediana. Lembra o que é moda? Moda é tranquilo, né? Todo mundo acha bem tranquilo lembrar de moda. Porque moda é nada mais nada menos do que o que mais se repete. Atualmente, no nosso cenário, a moda é usar máscara, né? O que mais se repete é a gente ver pessoas com máscara. Então, o que mais se repete é a nossa moda, ok? Então, o número, o elemento que mais se repetir, representa pra gente a nossa moda. E a média? A média é o que a gente faz normalmente por bimestre, né? No cenário anterior, a gente tinha uma nota para as ATs, uma nota para a prova. Queria saber qual era a média, somava as 2 notas
Como são 2 notas, dividia por 2. Ah, se fosse por trimestres, imagina assim, tem escolas particulares na nossa região que eles analisam por trimestre, ou seja, o ano tem 12 meses, eles separam em 3 períodos de... em 4 períodos de 3 meses. Então, eles trabalham com um trimestre aí. Então, eles querendo saber, por exemplo, a média do trimestre. Então, pega as 3 notas de cada trimestre, soma e divide por 3. Enfim, o semestre, pega as 6 informações, soma, divide por 6. Então, média é algo que a gente está acostumado a trabalhar. E mediana é organizar os elementos em rol, ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor, em ordem crescente ou decrescente, né? De uma forma mais elegante de se dizer. Então, a gente organiza em rol e vê o elemento do meio. E aí, o elemento do meio, ele pode ser um único elemento, quando minha lista tiver elementos ímpares, uma quantidade ímpar, e ele pode ser 2 elementos centrais se a minha lista tiver uma quantidade par. Por exemplo, imagine que eu tenha os números 15, 8, 2, 14, 21, 28, 50. Pronto. Tenho esses elementos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, certo? Eu quero saber quem é a mediana. Eu disse a vocês que é o elemento central. Aí eu venho aqui, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. A mediana é 14, errado. Porque eu também dei outra condição a vocês. Eu disse que a mediana é o elemento central, porém a gente precisa organizar isso em rol, ou seja, ordem crescente ou ordem decrescente. Então, para organizar em rol, é a minha primeira condição, eu vou do menor para o maior. Eu normalmente gosto assim, mas se você preferir do maior para o menor, vai dar a mesma coisa. Então, menor valor é 2, 8, 14, 15, 21, 28, 50. Então, agora eu posso dizer quem é minha mediana, meu elemento central. Então, quando eu separo aqui meu conjunto, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, minha mediana é 15. Observe que ficaram 3 elementos à esquerda, 3 elementos à direita, mediana, elemento central, que foi 15, certo? Então, termo central, mediana. Tem moda aqui? Não, não tem nenhum elemento que se repete, né? Todo se repete somente uma vez, então isso não é moda, né? A moda é o que mais se repete. E quem seria a média? Seria somar os 7 elementos e dividir por 7, certo? Média, soma tudo, divide pela quantidade de elementos. Dê uma olhada também em média ponderada. A gente viu esse assunto no 2º ano, né? A gente até fez um exemplo usando as notas do SSA. Não sei se vocês se lembram. Mas média ponderada é a média dos pesos, que é a média que normalmente os professores nas universidades usam para calcular as nossas notas, né? Eles dão pesos para as nossas provas, para as nossas atividades, e a partir disso eles conseguem calcular a nossa média. Então não é simplesmente somar tudo e dividir pela quantidade na média ponderada, porque existe peso para cada uma das coisas. Mas a média aritmética simples é o que a gente normalmente faz, soma tudo, aqui, se eu fizesse a média, somaria os 7 elementos, dividiria por 7, certo? A moda não tem. Uma dica para você não ter que ficar fazendo um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, é você ver quantos elementos tem. São 7. Se são 7, 7 é ímpar, eu já sei que vai ser um elemento central. Então, eu pego 7, divido por 2, já que eu quero dividir em 2 grupos. Isso vai dar 7 dividido por 2, 3,5. Então, o meu elemento central é o elemento da posição 3,5. Mas quando eu falo em posição, eu só tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Não tem um elemento decimal. Então, eu arredondo isso aqui para mais. Quem é o próximo? Inteiro. 4. Então, o elemento da 4ª posição é o meu elemento central. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, 4ª posição. Ó, Cida, e se for, por exemplo, uma quantidade par? Como é que fica? Se fosse uma quantidade par de elementos, digamos que eu tivesse aqui os seguintes elementos. 2, 4, 6, 8. 8 elementos. Quero saber quem é a minha mediana. O que é que eu faço? Organizo em rol, certo? Do menor para o maior, do maior para o menor. Aí você que